Graça e paz, estamos aqui mais uma vez com o nosso terceiro capítulo do Discipulado com o Apóstolo Marcos. Nesse tempo nós estávamos conversando, analisando essa proposta nova, essa interação, esse aproximar de você. E, apóstolo, nos surge aqui, eu acho que uma questão de conceituar, de trabalhar, inclusive, essa pequena questão até da nossa nomenclatura, chamada discipulado. A palavra de Deus, Jesus, nos entrega uma missão, chamada o ID, ou a Grande Comissão. Assim, portanto, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, Jesus foi quem trouxe essa necessidade, essa orientação, até esse mesmo mandamento, a nossa missão de fazer discípulos. Hoje eu gostaria de abrir essa pauta aqui com o senhor. Que poder é esse do discipulado? Que princípio é esse do discipulado? Como biblicamente nós podemos compreender as questões a respeito dessa palavra discipulado? Que bom, nós estamos aqui na nossa terceira reunião, né? Terceiro encontro. O discipulado, Farrusco, você postou muito bem. Ele está fundamentado na evangelização. A evangelização, ela tem essas duas facetas. Pregar a palavra para aqueles que não conhecem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Já começamos a evangelização. Mas a outra faceta é posterior a essa conversão. Quando as pessoas recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o evangelismo não está completo. Aí o evangelho, ele continua cumprindo o seu propósito, que aí é ensinar essa pessoa como alguém que agora segue a Jesus Cristo se comporta como discípulo, como servo, como uma ovelha desse pasto. E então aqui fazendo um link, entendendo uma situação, acho que você está entendendo junto comigo aqui, Getsemane também tem uma missão. Aí nós trazemos assim, em amor, ganhar os perdidos e equipar os salvos. Então estou entendendo que nós estamos primeiro cumprindo a nossa missão do evangelismo e segundo cumprindo a nossa missão do discipulado dentro dessa visão que nós impusemos aqui para Getsemane. Na realidade, não são duas coisas. É uma coisa que é a evangelização, bipartida, numa face de ganhar e a outra face equipar. Esses dois movimentos, essas duas ações compreendem a evangelização bíblica. Em amor, ganhar os perdidos e equipar os salvos, discipular, ensinar. Entendi. Consegui compreender. Acho que agora ficou bem legal para todos nós, né? A gente ouve isso, a gente pratica isso, mas agora o senhor está meio que fundamentando, explicando o princípio por trás da missão, da visão, dos valores que Getsemane tem trabalhado tão bem, assim, inclusive com a nossa mestra Kelly ali, de forma excepcional dentro da IBGET, trazendo toda essa fundamentação. Kelly, beijão para você. Agora, apóstolo, deixa ele perguntar. Se o discipulado, ele entra numa fase de treinamento, alguém ensinando a alguém, vamos dizer, um neófito, né? Acabei de aceitar a Jesus, acabei de conhecer a fé em Cristo Jesus e estarei em treinamento ou aprendizado com alguém que já vem numa caminhada, que já conhece um pouco mais e aprenderei com esse. Ok, conseguimos compreender essa parte aqui. Agora eu lhe pergunto, existe o discipulado que não é cristocêntrico? Você está me perguntando, talvez a pergunta seja o inverso. Existe um discipulado cristocêntrico? Ih, misericórdia, me ajuda aí. Porque na realidade, hoje o que se ouve nas redes sociais, as terminologias, é um discipulado, que eles chamam um coach. O cara está ensinando o outro, esse princípio de alguém que está orientando o outro. Né? Um coach, um professor, um mestre. Né? E
Esse princípio, ele é um princípio bíblico e que foi aplicado por Jesus Cristo. É uma metodologia bíblica. Uma metodologia bíblica. E aí, esse discipulado bíblico, ele tem que ser cristocêntrico. Esse é o conteúdo único, absoluto e que a gente não pode tocar. Ou seja, é assim, nós temos aqui o papel meu como discipulador, seu como discípulo, e essa nossa relação, eu tenho a função de lhe orientar, mas baseado num princípio bíblico. Então, essa relação, ela não pode ser de nenhuma forma dissociada da pregação cristocêntrica. E o que é cristocêntrico? Porque você fez uma pergunta e talvez isso aqui é muito interno, né? É muito doméstico, é muito... talvez até muito aprofundado. É uma linguagem linguagem específica, uma linguagem nossa, é uma linguagem do reino de Deus. Tá? Deixa eu ler um texto bíblico aqui, porque nós estávamos conversando e minha mente foi aqui num texto bíblico que é a base dessa relação. Essa relação de discipulado. O que nós estamos fazendo aqui é um discipulado. Tá? Eu estou orientando você com base no quê? Num princípio bíblico, que a gente já entendeu, Mateus capítulo 28. E a prática disso se evidencia muito de uma forma clássica, tá? Muito assim, ficou muito claro. Um exemplo prático e claro. A relação de Paulo com Timóteo. Então vamos supor que eu sou Paulo e você é Timóteo. Perfeito. Olha o que ele fala aqui. 2 versículos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, diz assim, capítulo 2, versículo 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Aqui. Paulo foi alcançado pelo Evangelho, Paulo foi instruído na palavra, Paulo agora está como um discipulador e ele alcançou a vida de Timóteo. E agora ele está instruindo Timóteo na palavra. E isso cumpre um propósito. Ele está instruindo Timóteo para que Timóteo não pareça com ele, Paulo, mas pareça a cada dia mais com Jesus, que é o Senhor da vida de Paulo. Olha o que Paulo diz. Implica que ele cresça e que eu diminua. Implica sempre isso, que ele a cada dia seja anulado, até que os princípios, o caráter, a vida, os valores de Deus se evidenciem na vida dele. E é isso que ele está transmitindo a Timóteo. E agora, Timóteo vai aprender com Paulo. Para quê? Se nós não dermos prosseguimento, isso não é discipulado bíblico e nem discipulado cristocêntrico. Ele é cristocêntrico porque eu estou ensinando sobre Jesus. E ele é bíblico porque ele cumpre uma outra tarefa. Você, Timóteo, agora tem que buscar um outro. Você vai buscar agora um Timóteo e você vai se converter num Paulo. Perfeito. E você vai buscar alguém que você vai evangelizar. Porque se você pensar em evangelizar, somente transmitir a palavra, convidar essa pessoa para receber a Jesus, isso não é um evangelismo completo. O evangelismo é pregar em amor à pessoa que não conhece e depois equipar essa pessoa que se converteu para que ele se torne agora um pregador do evangelho. Para que faça o quê? Pregue a alguém que não conhece e depois ensine essa pessoa a caminhar na palavra. Então você que está aprendendo de mim, busque a outro.
para poder ganhar para Jesus e ensinar a palavra. Perfeito. Então, essa proposta de nós estarmos aqui nesse quadrinho que nós estamos abrindo aqui dentro de Getsemane, chamado discipulado, ele vai servir para que o Senhor, daquilo que tem recebido de Cristo, possa nos orientar a como viver e praticar todos os mandamentos que nós temos aprendido com a palavra. O Senhor absorvendo e nos ajudando a viver. É exatamente isso. Eu tenho só de ministério pastoral mais de 30 anos. Então, qual é a minha ideia? Equipar pessoas. Para quê? Para equipar pessoas. Para quê? Para equipar pessoas. Porque esse é o propósito do reino de Deus. E a cada reunião nossa, a partir de hoje, desse entendimento, muito, muito, muito bom. Parabéns, você se supera a cada tempo, traz ideias que são muito práticas, que torna esse nosso ambiente aqui claro. Perfeito. Então, a cada encontro nosso, eu vou estar aqui falando de um princípio do reino de Deus, estabelecido por nosso Deus, estabelecido pelo Filho de Deus, e que Ele trouxe essa proposta para as nossas vidas, para que nós ensinemos a outros e todos nós pratiquemos esse princípio. Então, todas as nossas reuniões, eu vou estar aqui abordando um princípio. Legal. E então, me sentindo no direito aqui, que não sou o único, nem o último discípulo que o Senhor teve e terá. Nós estamos aqui, eu estou sendo esse interlocutor, né, entre tantos discípulos e o discipulador. Eu queria então abrir aqui para a turma. Manda para nós uma sugestão de tema que você gostaria muito de ouvir o apóstolo Marcos, qual a impressão dele e qual o princípio está por trás desse tema aí. Manda aí que a gente vai, ao longo desse período, podemos, né, democratizar a participação, ouvir qual é a maior ansiedade dessas ovelhas de aprender com o mestre. Apóstolo, eu estava pensando assim, e a gente conhece muito uma face do discipulado dentro de um perímetro chamado igreja. A igreja tem um perímetro, essas paredes aqui, né? E aqui nós temos os cultos, as redes, até as células, né, que são dentro das casas. Nós temos o discipulado, né, dos M12, cada discípulo com seu pastor, com seu discipulador. E nós conhecemos muito bem essa linguagem, esse discipulado dentro de um perímetro. Mas eu vejo que Jesus tinha uma forma tão peculiar que eu já me deparei muitas vezes vivendo com o Senhor nessa relação, tanto de discípulo quanto a de filho. Uma hora ele diz assim: vinde após mim e eu lhes farei pescador de homens, que era a linguagem prática daqueles homens. Eles eram pescadores de peixes. E ele estava dizendo assim: vem comigo que eu vou lhes ensinar dentro da linguagem de vocês, porque ele usou a linguagem de pescadores, porém de homens. Esse discipulado no cotidiano, o que o senhor me diz sobre isso? Farrusco, Marcos Alexandre, o discipulado ele não pode ser um debate teológico. Não estou aqui para fazer um debate teológico e nem me propus isso, muito embora eu tenha formação para isso, eu tenha capacitação para isso e tem os fóruns específicos para isso, mas discipulado ele nunca é um debate teológico. O discipulado sempre ele se dá numa relação prática. Se eu ministrar uma palavra e você ouvir essa palavra, não entenda que você está sendo discipulado ou você está se tornando um discípulo. O discipulado é quando nós conseguimos entender a palavra e esse entender a palavra, ele se traduz em praticar a palavra. Eu me torno discípulo quando eu entendo essa palavra e eu só a entendo de forma prática. Então, sendo assim, o discipulado de gabinete, nessas relações, ele é apenas um veículo de orientação
E na prática, o discipulado se estabelece no cotidiano, nas relações diárias. E nós nos transformamos à imagem de Cristo nas nossas ações concretas. Certo. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É lógico que o velho, ele vem pelo entendimento. Mas ele também é ação prática. As coisas velhas, ou seja, o entendimento velho, a orientação velha, os princípios velhos, esse conteúdo velho já passou. Eis que tudo se fez novo. Mas não é somente uma nova informação. Mais do que tudo, é uma prática nova. Por isso que esse discipulado ele se dá no gabinete, no ensinamento, através da palavra, da orientação, mas muitíssimo mais, e ele se evidencia quando nós praticamos. Então, a prática do dia a dia. Né? E você vai ver nessa prática. Todos os dias você vai ser orientado, disciplinado nós ministramos. Você lembra, nossa última palavra foi sobre tempo. Aqui nesse discipulado sobre o tempo. Quantos de vocês já praticaram aquele ensinamento? Recebi muitas mensagens, inclusive, com o rema que o senhor falou, que as distrações são roubadores do tempo. Faça a sua agenda. Aí todo mundo achou fantástico. Eu recebi também muitas palavras. Olha, parabéns, que show de bola, um tema muito claro, muito atual, muito momento. Nós estamos vivendo isso. Aí eu pergunto assim, e o que você praticou disso? Nada. Então, nós não cumprimos o discipulado. Não houve discipulado. Não houve discipulado. Houve uma transferência de informação, mas não se tornou um discípulo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vamos ver um comportamento novo, uma atitude nova, uma linguagem nova, uma ação nova, um viver diferente. É isso que Paulo está falando a Timóteo. O que da minha parte ouviste não é somente ouvir, mas da minha parte você viu. Quem era Paulo no passado? O testemunho que se dava de Paulo e quem ele era no presente, como ele se comportava. Uma palavra nova, uma visão nova, mas muito mais, uma atitude nova. Perfeito, perfeito. Existe um termo hoje que é a liderança através do exemplo. O senhor sempre pede muito da gente isso, né? Dos M12 de primeira geração, pastores, liderança de Getsemane. Sim, cara, se você não fizer nada e você viver o seu princípio todos os dias, você já transforma realidades e dessa forma você comunica, né? A gente comunica através do exemplo, da vivência, do dia a dia. E essa aqui é a diferença que você falou logo no início. Qual é a diferença do discipulado, do mentoreamento e tal? O mentoreamento ele pode ser teórico, filosófico. O discipulado cristocêntrico, não. Ele é 100% praxis. 100%. 100%. Ele é prático. Eu não posso somente dizer. Eu tenho que viver antes de dizer. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. O que da minha parte você aprendeu, você ouviu, o que você está praticando, você agora transmite a homens que sejam idôneos e fiéis. Nós temos que ter uma vida de discurso, mas antes desse discurso, de prática. Eu tenho um grande exemplo. Muitas vezes o pregador, né? O cara está ali se esforçando, trazendo uma palavra, ele não está mesmo no dia a dia. E nós estamos ali até recebendo, mas eu particularmente tenho um hábito. Uma vez eu liguei para o senhor após uma ministração e eu disse assim, o senhor errou. Aí o senhor, com toda aquela paciência de Jó, né? Eu errei, conta aí. Aí eu disse, o senhor errou porque o senhor disse que a pneumologia é o estudo do Espírito Santo. Aí o senhor, rapaz, tem certeza que você entendeu o que eu disse?
Aí o senhor me orientou, procura a palavra pneumatologia. Aí eu fui pesquisar isso aí. Rapaz, eu tô... Mas naquele dia eu não recebi uma sova, eu recebi um elogio. Eu disse, é isso. Alguém que estava ali realmente debruçado para que houvesse mudanças práticas. Era algo simples como procurar o significado de uma palavra. Acho que pode trazer todo um resultado, um contexto no dia a dia. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, o se tornar discípulo, o querer se tornar discípulo é tão importante quanto o querer discipular, né? Não adianta eu viver e até às vezes querer traduzir as coisas quando eu não tenho alguém que queira se tornar, né? Porque Timóteo, eu imagino que era um garoto que estava ali solícito, porque quantos discípulos, imagina, Paulo deveria ter? Mas Timóteo, eu imagino que foi aquele garoto que foi se encostando e se tornando alguém discipulável. E ele se torna tão perto porque não tem como discipular. De longe. Não é, eu não estou falando de longe, uma distância Física, geográfica, não é nada disso. É porque agora a gente está nesse momento, né? Não é isso. Não tem como discipular dissociado de um princípio. E a gente tem visto muito esse princípio, essa ideia sendo disseminada. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. O propósito de Paulo se tornou o propósito de Timóteo. Por causa desses propósitos, eles podiam até ser diferentes. A gente não sabe na prática como eles eram, mas eles se tornaram idênticos, porque eles estavam no mesmo propósito. Todos os homens podem ser diferentes como sejam, se eles tiverem o mesmo propósito, eles vão caminhar de uma forma harmoniosa. Então, Deus une esses propósitos. Deus une esse propósito. E esse propósito se torna tão claro que Paulo, nesse texto, no versículo 1, ele diz assim, Timóteo, meu verdadeiro filho. O discipulado, ele não tem um apelo emocional. Não é uma codependência emocional. Perfeito. Ele é uma relação baseada num princípio chamado propósito. Então, Paulo tinha um propósito. Plantou esse propósito na vida de Timóteo. E eles se tornaram tão próximos, virou uma relação que virou uma relação como filial. a de um pai e filho. Pai e filho. Paulo não queria ser pai biológico e nem Timóteo queria um pai biológico. Nada disso. Essa paternidade, ela existia, não baseada em subserviência ou dependência emocional, claro. mas eles caminhavam juntos por um propósito. E aí a gente vai estar discorrendo, né? Vamos estar discorrendo sobre isso ao longo da nossa relação aqui, das nossas conversas, porque muita gente tenta fazer do outro um subserviente por lhe ensinar a palavra, e essa não é a relação. Não é a relação aqui é cristocêntrica. A relação aqui é uma relação madura, é um pacto maduro por propósito, por um princípio do reino. Trocando em miúdos, o me aproximar do Senhor vai me apaixonar por Deus. Exatamente. Não pela sua figura. E você não vai ficar nunca dependente de mim. Você vai ficar dependente desse alimento que vem dos céus. Eu só sou um canal de inspiração, que é a minha proposta aqui. Claro. Lhes instruir, lhes orientar. E na instrução e na orientação, cada dia mais você vai amar ao Senhor. Por isso que é cristocêntrico. Perfeito. E a honra, o respeito? A honra e o respeito vêm do discípulo, simplesmente por entender o reino espiritual. E por entender esse reino espiritual, Timóteo se torna extremamente apaixonado por Paulo. Claro.
e tem essa relação filial. Eles não confundem, eles são maduros e essa é a proposta aqui na nossa relação. Um discipulado cristocêntrico, maduro, baseado num princípio bíblico. No princípio. Perfeito. Apóstolo, eu queria aproveitar e fazer um agradecimento e até um esclarecimento, porque os nossos irmãos acho que o merecem. O senhor nunca foi um homem de mídia, da mídia, né? Da televisão, dos veículos de comunicação, mas hoje faz-se necessário para qualquer ambiente de trabalho, no período que estamos vivendo, essa comunicação através das mídias sociais, que inclusive nós estamos aqui através do YouTube, nesse canal, com esse quadro Discipulado com o Apóstolo. Mas o senhor, recentemente, de tanto uma insistência minha, do pastor Moisés, que também tem sido, para mim, nesse tempo, um discipulador, um cara que tem me ensinado a me mover dentro do ambiente da igreja, dentro do ambiente espiritual, ensinando algumas... Já tem uma estrada. E, inclusive, o Neto também, nosso editor, rapaz, esse Neto, graças a Deus pela vida dele. E o senhor tem se disposto a estar mais perto dos discípulos através desses veículos. Queria te dar uma palavra, antes de traduzir isso aqui para o apóstolo. Ler um livro é como ser discipulado pelo autor. Eu vou, se o senhor me permitir, vamos sortear esse livro? Claro. Vamos fazer um sorteio no Instagram, no seu Instagram. No Instagram, Apóstolo Marcos Oficial. Vamos fazer um sorteio disso aqui, aí o senhor autografa e depois a gente vai passar aí aquele negócio de sorteio. A gente não tem esse hábito, né? Mas vamos abrir. E isso é uma forma de estimular você a ter desse discipulado, ser discipulado por esse autor, por esse apóstolo, pelo seu pastor. E também nesse Instagram o senhor tem se ofertado nesse tempo para estar mais presente, para estar lançando os vídeos, umas palavras. E a gente quer agradecer porque... tem sido muito importante, temos recebido um feedback tão bom assim, cara, mantenham isso aí que está sendo abençoador. Então o nosso discipulado vai ser sempre assim, trazendo para você um princípio que pode reger a tua vida e pode te promover em qualquer tempo, porque são princípios espirituais. E assim, nós estamos diante de alguém que está se ofertando nesse tempo para nos discipular, tem uma referência a nível familiar, tem uma referência, tem princípios para nos ensinar. A nível da sua vida financeira, organizacional, tem um princípio, tem algo para nos ensinar. A nível da sua saúde física, mental, em todas essas suas relações de saúde, tem uma referência. É um cara que é um atleta, é um cara que tem uma rotina de treino, de alimentação, de orientação, a nível de estudo, uma referência. Então, acho assim que nós estamos diante de uma boa oportunidade de ser transformados, de ser discipulados nesse tempo. Vai ficar aberto o nosso sorteio no @Apóstolo Marcos Oficial. Nós vamos estar passando direitinho as regras para que você possa ser contemplado com esse nosso vídeo. O Neto vai colocar as regras aqui escritinho para você e aí nós vamos fazer essa edição já. Posso? Só de Manaus que pode participar? Não, eu sou diz. Vamos abrir para o Brasil inteiro. Para todo mundo. A gente entrega? Entrego. Então pronto. Eu estou falando porque esses dias eu recebi na nossa primeira e segunda amigos do Brasil inteiro. Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Não, eu contei mais de 20 cidades. Foi? Fora do Amazonas, fora do Amazonas. Então, abre para todo mundo e se alguém for contemplado fora daqui, vai chegar nas mãos. Então pronto. Gente, Discipulado com o Apóstolo Marcos, capítulo 3, e logo nós voltamos com mais temas pertinentes. Beijo no coração, até logo.